Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal sobre educação produzido aqui direto de Brasília. E o nosso podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse programa só é possível porque nós podemos contar com o apoio dos nossos parceiros. Eu falo do ATENS, Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Falo também do ProIFES Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Falo ainda do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores aqui da Rede Pública do Distrito Federal. Falo também do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do DF. Falo também da Clínica Saberes Neuropsico. Falo ainda da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e ainda da CONTER, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Então é isso, e nós contamos também com um grande parceiro aqui que soma com a gente, que é o Sebrae. Então você fica agora, inclusive, com esse anúncio do Sebrae. Você ouve, escreve, registra, dá voz. Transforma empreendedorismo em notícia. E a cada notícia, transforma o empreendedorismo. Sua matéria faz história. E histórias como a sua merecem o maior reconhecimento. Então é isso, anúncio do Sebrae aí para você, parceiro nosso aqui do podcast Educação em Destaque. E você que nos acompanha aqui também pode apoiar esse programa. E como é que você faz isso? Se inscrevendo no canal. Muito fácil, é de graça e assim você ajuda a gente. E no final desse programa, inclusive, você pode compartilhar o link dele aí nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. Assim muito mais gente vai saber da existência do programa e vai poder ficar muito bem informado sobre educação, esse assunto que é tão importante e que a gente traz toda semana aqui um conteúdo novo para você. Então é isso, se inscreve no canal, compartilhe o nosso conteúdo, aciona o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras ao meio-dia. E o programa de hoje está mais do que especial, o programa de hoje inclusive a gente mudou a dinâmica aqui, um pouquinho o formato do nosso programa. Hoje nós temos 2 convidados muito importantes, porque a gente quer que você saiba sobre uma entidade aqui do Distrito Federal que é muito importante no trabalho com educação, e educação de uma forma muito mais ampla, educação numa perspectiva que vai além apenas do aprender a ler e escrever. Eu estou falando do CEPAFRE, que é o Centro de Educação Paulo Freire, que tem sede em Ceilândia, uma entidade criada em 1989, é isso mesmo. E aí nós temos hoje aqui a secretária do CEPAFRE, a Madalena Freire. Madalena Freire, não, porque eu falei de Paulo Freire já. Eu estou falando aqui da Madalena Freire, mas na verdade a Madalena vai falar com a gente aqui também. Temos ao seu lado o presidente do CEPAFRE atualmente e vai conversar com a gente aqui também. Presidente do CEPAFRE é o Pedro Lacerda. Pedro Lacerda, que vai conversar com a gente. Então é isso, Madalena e Pedro, sejam muito bem-vindos ao programa. Muito bom ter vocês aqui. Então você já começa aí saudando a nossa audiência. Ok, então muito obrigada, Francisco Domingos, pelo convite, né, a nós, né, Pedro Lacerda e eu, Madalena Torres. Madalena Freire. Madalena Torres aqui do Educação em Destaque, né? Isso. Então, estamos aqui hoje com muita alegria para sermos aqui questionados, perguntados por você nessa entrevista. É isso, Madalena. Muito obrigado, Madalena Torres. E aí, grande Pedro, diga. Agradeço também o convite. Nós estamos aqui para falar sobre educação popular, sobre o CEPAFRE, né, sobre a alfabetização de adultos e sobre cinema também. Muito bom. Começo então com você, Pedro, presidente do CEPAFRE. Hoje você é presidente, mas a Madalena já foi presidenta em outro momento, atualmente ela é secretária. Vou conversar com você, presidente. O CEPAFRE é uma organização da sociedade civil, como eu falei, criada ali em 1989. Qual a motivação de vocês para criar o CEPAFRE? E explica para a gente, aí você pode ir trocando essa bola com a Madalena, o que é o CEPAFRE, na real, para que quem está nos acompanhando aqui saiba do que se trata. O CEPAFRE é o Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, né, uma entidade, como você falou, vai fazer agora em setembro, né, Madalena, 36 anos, já alfabetizou mais de 16 mil pessoas, já contribuiu para outros locais, outros alfabetizadores também alfabetizarem, né? Contribuiu direta e indiretamente com formação para outros alfabetizadores e educadores populares alfabetizarem, né? A motivação da criação do CEPAFRE
foi justamente uma história que vem de, né, o CEPAFRE é de 89, e o CEPAFRE é herdeiro, digamos assim, né, do Núcleo Paulo Freire de Educação, né, que foi um núcleo, né, como o nome já diz, que surgiu, né, que foi criado lá no antigo Complexo A de Ceilândia, né, que era o diretor do complexo era o professor Erasto Fortes Mendonça, que junto com outros estudantes de mestrado da UNB criaram esse núcleo, chamado Núcleo Paulo Freire, que funcionava lá, nesse complexo, e funcionava uma turma de alfabetização no que hoje é a escola classe 64, mas antigamente chamava Escola Normal de Ceilândia, né? Então o CEPAFRE vem dessa... Aí, no final da década de 80, né, 89, eu, Madalena e outras pessoas, né, fundamos o CEPAFRE. Madalena foi a primeira presidenta do CEPAFRE e eu fui o primeiro vice-presidente. Muito bem, Madalena, agora é com você. E aí, como é que foi essa motivação para organizar esse CEPAFRE? Por que esse nome? Por que essa homenagem? Eu entendi como homenagem ao Paulo Freire. Qual a motivação de vocês? Então, no final da década de 80, nos antecedentes históricos do CEPAFRE, que era o Núcleo Paulo Freire de Alfabetização de Adultos, nós tínhamos alguns projetos já com a própria universidade, Fundação Rondon, Fundação Educar, sendo que em 1988 foram alfabetizadas 1.182 pessoas em Ceilândia. Aí termina essa parte, termina todos esses recursos e não tinha mais recurso para nada. Então, não tinha também como você reivindicar recursos, elaborar projetos e mandar sem estatuto, sem CNPJ, sem nada. Então foi quando nós começamos a pensar como dar continuidade ao Centro de Educação, ao Núcleo Paulo Freire, né? Foi aí que fundamos o CEPAFRE, com essa linha mais da educação popular. E nessa fundação organizamos várias pessoas da comunidade. Se a gente pegar a ata de início, várias lideranças de Ceilândia assinaram para a nossa fundação do Centro de Educação Paulo Freire como sócios fundadores. Então, era justamente isso, era para fazer a educação popular. Porque a educação popular é a educação das classes populares, como dizia Paulo Freire, como dizia Carlos Rodrigues Brandão, onde a educação pública não alcança, então a gente vai e alcança, mas para gerar demanda para o público, porque a educação ela tem que ser mesmo laica, tem que ser uma educação para todos, né? E uma educação pública, e a gente tem que defendê-la o tempo inteiro. Por isso que nós fazemos alfabetização para essa geração de demanda, para que as pessoas possam dar continuidade à elevação da escolaridade na escola pública. Ceilândia, para quem está nos acompanhando aí e não conhece aqui a realidade do Distrito Federal, Ceilândia é uma região administrativa do Distrito Federal que tem aí aproximadamente 350 mil habitantes, é muita gente. A maioria dessa população é oriunda do Nordeste, é muita gente que veio do Nordeste, já tem muita gente que nasceu aqui no DF, mas os pais, os avós, enfim, são nordestinos todos os estados aí da região Nordeste. E então, assim, muita gente ali chegou para ir trabalhar e muitas vezes não tinha formação suficiente. Então, o CEPAFRE também, em certa medida, ele é a condição que essas pessoas que não podem mais frequentar a escola formal, não podia naquele tempo, poder se alfabetizar aí a partir do trabalho de vocês, é isso? É isso, porque na Ceilândia só existem 16 escolas que oferecem a educação de jovens e adultos. Isso hoje? Hoje. Na época não era assim. Na época era menos ainda. E aí a gente vê o quanto que é distante. Por exemplo, nós estamos trabalhando com a alfabetização no CEF 30 do setor privê. Lá não oferece EJA. Se as pessoas quiserem estudar, elas têm que ir para o CEF 20, nas últimas quadras da Ceilândia Norte. É sempre um exemplo que a gente dá. Tem que atravessar a BR. Ou pela passarela, ou correndo ali pelas pistas, se quiserem ir, para poder estudar. Então, é algo assim que a gente percebe que não fosse a educação popular, basicamente não teria muita coisa para oferecer. Então, a educação popular ela vem mais ou menos nessa linha.
Mas no momento que ela alfabetiza, se a gente tivesse condições de ter 15, 20 turmas funcionando, daria uma força danada para fazer uma grande luta, uma grande reivindicação, inclusive para a regional de ensino, começar a pensar novas escolas mais próximas a esse público, né? O público da continuidade. Então, vocês estão chegando a 34 anos, não é isso? Sim, 36. 36 anos de existência, exatamente. E aí você falou que vocês já formaram ali pelo menos 16 mil estudantes, pessoas que passaram por ali. Eu te pergunto assim, a demanda hoje em Ceilândia por educação de adultos continua grande? Como é que é isso? Ela é uma demanda grande ainda, né? Por exemplo, a gente atende turmas, por exemplo, como a Madalena falou, privê, né? Condomínio privê, que é Ceilândia, a expansão do setor O, 2 turmas no PSU, e nós temos 3 turmas, uma no P-Norte e 3 no Sol Nascente, 2 no trecho 1 e uma no trecho 3. Então, são essas turmas, então são pessoas que estão lá que precisam de alfabetização, né? Por exemplo, em várias dessas escolas, por exemplo, aliás, a maioria dessas escolas que eu citei, não tem aula à noite, né? Então, a única que a gente trabalha à noite, que tem aula efetivamente regular não, da EJA, mas da Secretaria de Educação, é o 112, né, Madalena? Uhum. As demais não tem aula no turno noturno, só a gente que está lá com esse projeto de educação popular, o CEPAF está lá alfabetizando essas pessoas. Mas, por exemplo, nós alfabetizamos essas pessoas. Para onde essas pessoas vão ano que vem, por exemplo, se quiserem continuar o estudo? Então, isso que a Madalena falou. Temos apenas 16 escolas. E dessas, eu não sei se a Madalena sabe isso, quantas tem o primeiro segmento ou o segundo segmento de EJA, né, que essas pessoas vão. Então, assim, é uma demanda que a gente gera, que a gente poderia gerar mais demanda ainda, mas que muitas vezes não é atendida pela rede pública de ensino. Madalena, e na alfabetização, vocês continuam utilizando o método Paulo Freire? Sim. Não é? Afinal de contas, para poder justificar o nome, inclusive. Né? Muita gente, sobretudo nos últimos anos, Paulo Freire tem sido muito atacado, sobretudo porque não sabe nada sobre Paulo Freire, que ignora completamente o pensador e a obra, né? Como é que vocês lidam com isso? Como é que é hoje chegar para uma pessoa que vocês sabem que precisa dessa formação e falar, olha, a gente está te convidando aqui, vem somar com a gente e o método que a gente utiliza é esse. Como é que a pessoa recebe essa palavra Paulo Freire quando vocês falam de um método inspirado nesse pensador? Eu penso assim, pela experiência que nós temos, depende de como se fala do Paulo Freire. Claro, se entrar uma pessoa só falando mal do Paulo Freire, e as pessoas que não sabem ler, que não tem como tirar a prova de quem foi Paulo Freire, vai ficar com aquele pensamento. Mas agora, quem está trabalhando no processo de conscientização, de consciência crítica, de ler o mundo, né? Debater o mundo para transformar o mundo, nem que o mundo seja a nossa rua. Claro. Que seja lá uma pequena coisa, mas que estejamos nessa linha de conhecer essa realidade e tudo. Então, as nossas palavras geradoras já começam muito próximas da vida dos alfabetizandos, porque são palavras que são feitas no levantamento da pesquisa do Universo Vocabular, e lá tem a palavra lote, comida, jogo, secura, chuva, máquina, eleição, barraco, lixo, água, associação, escola, trabalho, filho. Olha quantas palavras, todas as palavras são da realidade dos alfabetizandos. Então, quando termina o trabalho, logo no início ele já começa a gostar de Paulo Freire. Agora, quem é que não gosta de Paulo Freire? Ou você tem uma ideologia perversa e de não querer nem abrir o livro, né, quer ficar exatamente com aquele pensamento que te colocaram na cabeça. Há muitas pessoas que, onde a gente vai dar palestra em universidades, seminários, há pessoas que levantam o dedo e lhe fazem uma pergunta. Eu peguei uma pessoa um dia num trabalho que eu fui fazer, a pessoa falou, Paulo Freire, isso eu sei tudo de Paulo Freire. Eu falei, então dê um exemplo de uma situação limite que Paulo Freire defendia.
Aí a pessoa, não, nunca li sobre isso. Então, você não sabe tudo sobre Paulo Freire. Porque isso está lá na pedagogia do oprimido, situação limite, né? Quando a gente vence essa situação limite, como é que a gente faz? Os atos limites e tudo. E toda a metodologia freiriana. Porque a metodologia, como você disse bem no início, não é só para ler, escrever e contar. É ler, escrever e contar e transformar, né? Ler e escrever não é menos, nem é mais. Transformar é muito, porque quem se transforma pode, inclusive, continuar o processo de alfabetização e ir para a universidade, como nós temos nossa alfabetizada Lucimar Carvalho, que foi alfabetizada conosco e hoje está fazendo enfermagem. Então, são coisas importantíssimas para a gente poder contar, né? Então, esse é um processo, assim, e é incentivar as pessoas a ler, porque hoje todo mundo está gostando muito do WhatsApp. Leituras curtas, né, de preferência as frases da inteligência artificial bem rápido, e quanto mais rápido, melhor. Mas para nós, quanto mais rápido, pior, porque não faz reflexão, não cria maturidade, e é preciso criar maturidade para entender um pouco do pensamento freiriano. Então, quem vem falar essas coisas, a gente já sabe. Falou, eu já fico olhando. Não leu nem o livrinho mais fino, que é a importância do ato de ler, né? Que o Paulo Freire escreveu. Então, aí eu fico pensando, não dá para brincar assim com... Fica difícil discutir assim, Fica difícil de debater assim. E deixa eu só te dar não sei se ia continuar nessa linha, mas é só para dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu sou professor, fui, né, professor da rede pública durante 36 anos. Né? Hoje eu estou aposentado há 3 anos. Então, muitas vezes a gente discutia com os alunos, né? Eu sou professor de sociologia, né? E eles falavam, mas a escola é Paulo Freire. Eu falei assim, gente, me fale aqui, o que tem de Paulo Freire nessa escola? Aí, me fala aí um professor, quantos professores que vocês conhecem aqui, que são professores de vocês, que seguem a linha do Paulo Freire? Aí ele, não, professor de matemática é bem tradicional. Não, professor de... Não, esse não. Eu falei, professor, eu acho que só você aqui, porque eu coloco eles em ciclo, né? Eu sempre fiz isso, né? Então, professor, eu acho que só tem vocês. Eu falei, quantos professores vocês têm? Eu falei, a gente tem uns 14 professores. Então quer dizer que dentro um professor, né? No caso eu, sigo a metodologia do Paulo Freire, e vocês têm 14 professores, digamos assim, não freirianos, e a escola é Paulo Freire. É Paulo Freire. Aí você agora pegue esse universo e multiplique pelo tanto de escolas no DF, que vocês vão me dizer quantas escolas seguem uma linha freiriana aqui. Então, assim, infelizmente eu digo isso com tristeza, né? Não é com alegria, não. Tô rindo aqui, mas não é de alegria, não. Uhum. Assim, se você pegar, infelizmente, a maioria das escolas do Distrito Federal, do Brasil, não são escolas freirianas. Existe um mito de que as escolas são freirianas. Na verdade, não é, né? As escolas, em sua maioria, não estou dizendo que os professores são excelentes, nós temos um grupo de professores muito bons, mas a escola, em sua estrutura, em sua metodologia, a maioria delas não segue a metodologia ou a linha freiriana, né? Você tem a maioria das escolas, muitas vezes tradicionais e tudo mais. Então, eu digo isso para tirar esse mito. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, mas está longe da educação brasileira ser freiriana. Infelizmente, digo isso com tristeza. Não, claro, eu acho que essa tua observação é muito importante, porque assim, a gente precisa ter claro que no Brasil, a maioria dos professores dos cursos diversos de licenciatura, e eles são formados em AD. Sim. O que nada mais distante do que propõe né, Paulo Freire, que é esse contato, essa relação direta de quem educa com quem é educado, porque é nessa relação que a educação acontece. Sim. Então, para quem aí está achando que aqui o DF é uma experiência freiriana, está muito enganado, longe disso. E esse debate com os alfabetizandos, essa questão do Paulo Freire com os alfabetizandos, não é uma coisa assim tão presente, porque muitos deles, até por uma questão de formação, são pessoas semi-analfabetas e muitos semi-analfabetos que não sabem muitas vezes quem é. Eles vão saber quem é Paulo Freire, a gente vai chegar, isso aqui, nós estamos aqui pela metodologia Paulo Freire. Aí, assim, ao aprender, muitos, então esse Paulo Freire é bom, porque eu estou aprendendo, não aprendi, estou aprendendo agora, então, né? Então, assim, sabe pela metodologia que é ensinada, que a gente deixa bem claro o tempo todo. Mas não existe essa discussão ideológica do que é Paulo Freire. Entre nossos alfabetizandos, acho que não, Madalena. Não existe isso, né? Entre os alfabetizandos não há isso.
exatamente no mito que se cria, que eu chamo de ideologia perversa. Não gostar de Paulo Freire porque o Brasil faz trabalho freiriano na escola pública. Não é verdade. O Distrito Federal, também o Paulo Freire, também é patrono da educação do Distrito Federal. Nem por isso o Distrito Federal também trabalhe com a metodologia de Paulo Freire, embora tenha um centro educacional Paulo Freire aqui, né? Em homenagem a Paulo Freire. Né? Então, essas coisas a gente tem que deixar bem claras para que todos possam compreender. Agora, é claro, eu tenho muita esperança. Eu acho que enquanto existir vida, tem esperança da gente ser mais humano, da gente trabalhar mais a cidadania, fazer mais debates reflexivos, buscar mais as transformações, as mudanças dentro da educação, fora da educação, porque tudo é pedagógico, né? Desde que a gente está plantando uma árvore ali fora, discutindo a questão ambiental, tudo é pedagógico e tudo a escola pode sim participar e fazer nessa construção reflexiva, porque, gente, na mão do professor, na mão do educador, está um tesouro, uma riqueza do ponto de vista da reflexão, porque ele estudou, ele se organizou para isso, tudo mais. Então, às vezes, a gente deixa o professor tão sobrecarregado, que é o caso da greve agora, tão sobrecarregado de tarefa, que a gente não pensa mais, praticamente, de tanta tarefa a fazer, né? Aí, no final, ainda vem aqueles que não nem se coadunam com a nossa luta e vêm nos jogar pedra, né? E jogando pedra como se Paulo Freire fosse a pior coisa do mundo e que por isso o professor não é melhor por ser freiriano. E não é verdade, isso é uma mentira, a fake news de hoje, né? Bem clara. A Madalena falou aqui da esperança que ela tem de que as coisas melhorem, e observem que aí ela foi desenvolvendo essa ideia. Porque para Paulo Freire a esperança não é mais ou menos como a gente vê por aí na poesia e tudo mais. Paulo Freire fala de esperança como ação, né? Daí ele vai falar de esperação. É você fazer acontecer aquele que você deseja, aquele sonho que você constrói, que não se constrói sozinho, é um sonho da sociedade que você vai alimentando. E é até interessante, Madalena, que você falou da pessoa lá que vocês alfabetizaram e que hoje faz enfermagem, né? Mas assim, para além da questão da formação superior que essa pessoa vai ter, quem passa por uma experiência freiriana muda a si mesmo. E aí começa a mudar a sociedade em que ela atua, o espaço em que ela vive. Uma dona de casa que passa pela experiência de um ciclo de cultura freiriana, ela jamais vai ser a mesma pessoa. Ela vai questionar tudo, ela vai ajudar muito mais os seus filhos, ela não vai aceitar ser explorada pelo seu marido. E por aí vai. Então, assim, o Freire vai muito além da questão do saber ler e escrever. Por isso que a gente falou aqui desde o início que é disso que a gente está falando. E aproveito agora, inclusive, para você que está aí, né, nessa conversa aqui com a gente, e não se inscreveu no canal, aproveita e faz isso agora, tá? Escreve aí, depois compartilha o link do programa nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp que a Madalena acabou de fazer referência aqui, para que mais gente fique sabendo que a gente está fazendo uma conversa muito interessante sobre Paulo Freire, esse educador extraordinário que, infelizmente, é um brasileiro nordestino que o Brasil ainda não conhece suficientemente. Então, a gente está falando dele para que mais gente possa ter acesso. Madalena, e uma coisa interessante que você fez, inclusive, foi aproximar Paulo Freire da ideia do cinema, da cultura, né? Paulo Freire é um ator importante no sentido da difusão da cultura. E você leva isso para sua dissertação de mestrado, inclusive. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa relação, porque eu sei que depois o CEPAFRE vai seguir por esse caminho, né? Dessa relação da alfabetização, levando para a cultura e tendo o cinema como esse veículo. Fala aí sobre isso para a gente. Então, na realidade, eu não aproximei. O Paulo Freire aproximou primeiro, num período que não havia condições, né? Porque se a gente entender que a televisão é dos anos 50, né? O cinema de 1888, a fotografia de 33, e, enfim, se a gente for pensar em tudo isso, o Paulo Freire fez com slide para fazer a alfabetização nos anos 60, quando começou o Programa Nacional de Alfabetização de adultos, porque jovens também é bom deixar claro que só entrou na LDB.
de 1996. Por isso a gente, até do Núcleo Paulo Freire, fala Núcleo Paulo Freire de Alfabetização de Adultos, porque a nomenclatura jovem já veio assim. E aí o Paulo Freire, ele fazia com os slides as palavras geradoras, as imagens das palavras geradoras, ele colocava nas imagens, apresentando nos slides várias imagens. Por exemplo, se era a palavra casa, ele ia ter várias imagens de casa e ia debatendo e ia apertando o dedo ali. Aí o pessoal chamava o cineminha da alfabetização. E as pessoas gostavam disso. Eu acho que não gostavam só pelo cinema, mas também pelo encontro, né? Pela oportunidade de estar junto. Então era nas praias, nos morros, nas favelas. Por onde o Paulo Freire passava, ele fazia esse trabalho. Quando eu comecei o trabalho, aí eu ficava vendo, porque quem na realidade me ajudou a pensar na questão do cinema foi a própria rede pública. Eu estava fazendo uma pós-graduação e eu falei que ia pesquisar cinema, porque toda vez que eu ia visitar o meu grupo, tinha um filme na sala. Aí eu falei, não, eu quero trabalhar com cinema. Só que no final, a exigência dos nossos professores orientadores tinha que levar de volta para a pessoa tirar de lá, se quisesse, o NA, o TE, essas cacoetes que a gente vai organizando. Aí voltava e muitas vezes não tinha o retorno. Falei, bom, então perdi aqui de pesquisa quase um semestre. Então vamos para a alfabetização de jovens e adultos. E fui fazer o trabalho. E carregava a televisão no carro, era o tempo do vídeo, cassete, as fitas de vídeo... Engasgando. As fitas de vídeo engasgando, o pessoal lá do P-Norte, lá da Nova Choque, que emprestava, apoiava o nosso projeto, ia buscar as fitas, trabalhava, aí começava e eles... Fizemos um levantamento. O que vocês querem assistir? Ah, só queriam assistir Mazzaropi, que era só o que eles tinham visto até então. Aí pegamos uma série de filmes de Mazzaropi para levar. Aí eles barulhavam muito, a gente falava, olha, vamos pensar na linguagem do cinema, é assim, apagou a luz, também faz silêncio. Ah, que bom! Então apagava a luz, fazia o silêncio, todo mundo assistia e debatia. Até que eles chegaram a dizer, professora Madalena, vamos fazer o seguinte, vamos passar esse projeto para o domingo, que é mais tempo, porque só são 2h30 de encontro aqui na nossa aula, vamos para o domingo. Então, criamos o Cine Popular Conhecimento em Audiovisual. Inicialmente, a minha orientadora entrou com esse projeto como um projeto de extensão da universidade, e aí a gente fazia sessões de cinema para os alfabetizando e como a comunidade em geral, chegava a ter 150 pessoas. E só aos domingos? Só aos domingos, em auditórios pequenos, auditório ali do Núcleo de Prática Jurídica, às vezes auditório de escola, às vezes na comunidade, na ACESO, lá na expansão do setor, a gente fez várias vezes. Então, dependia do lugar, era o público que a gente tinha. Sempre tinha que ter lanche para dar alegria às pessoas, e as pessoas foram se apaixonando pela sétima arte. E foram saindo do Mazzaropi um pouco e entrando também em novos filmes, né, documentários, reportagens. Então a gente tentava apresentar de várias formas ali o trabalho. Filmes que enlouqueceram essas turmas de alfabetização, o Central do Brasil. Muito bom mesmo. E os alfabetizadores, o Carteiro e o Poeta. Demais. O Amazônia em Chama quase pegou fogo. Não. Deixou o grupo assim chorando assim, que a gente tinha depressivo, né? Depressivo, porque vendo a vida do Chico Mendes, né, naquela situação, aquela preparação toda para a morte dele, né? O canto da coruja, tudo aquilo ali, então bem interessante mesmo. Então as pessoas gostaram do cinema. E o interessante é que o cinema fazia, por exemplo, no Central do Brasil, nós entregamos uma carta, um papel de carta, uma borracha e um lápis com um lacinho para cada um. Porque quando todos saíssem de lá, era preciso que escrevesse alguma coisa para nós. E aí eles escreveram muito para o Gilberto, que é um alfabetizador que nós temos, que você também conhece. Sim. Aí o Gilbertinho, por quê? Porque nós conseguimos da Caritas, compramos um telão, um projetor,
conseguimos a primeira vez ter um equipamento desse. Então, quando ele colocava o telão caía. Aí eles falavam disso, que agradeciam o Gilberto, o filme era muito bom e que ele teve um esforço muito grande de segurar o telão, de amarrar o telão, de colocar o telão de novo, e foi desse jeito. Mas muito, muito, muito interessante. E quando, no finalzinho desse filme, eles se comportaram como muitas vezes a gente não se comporta no cinema. Porque eles queriam saber se Dora ia colocar as cartas no correio ou não, porque ela guardava as cartas e ficava com o dinheiro. Aí eles se levantaram todos ao mesmo tempo. E todos olhando para a tela e dizendo, será que ela vai botar? Aí ela vai. Ela vai? Ela vai. Botar a forma nordestina de falar. Sim. Vai botar, vai botar. Quando botou, realmente todos aplaudiram. Então é um negócio assim de arrepiar. A gente não sabe a força da cultura que teria numa comunidade como a Ceilândia, como qualquer outra cidade sem cinema. Uma cidade imensa que não tem um cinema. É verdade. Mas então, e hoje como é que vocês estão trabalhando essa questão do cinema via CEPAFRE? Bem, hoje, Francisco, a gente tem 8 turmas, né? Essas 8 turmas, 4 delas recebem emenda do deputado Chico Vigilante e 4 do deputado Gabriel Magno. Essas 4 turmas, com esse projeto do deputado Chico Vigilante, é esse projeto aqui, né? Linguagem do cinema na alfabetização de jovens e adultos. Então, os alunos, eles, nesse processo que começou em fevereiro e vai até outubro, eles serão alfabetizados e, além de serem alfabetizados, eles vão produzir um curta-metragem ao longo desse processo, né? Então, eles já estão tendo oficinas para aprender a fotografar, a filmar, né? Já tiveram várias oficinas e vão ter mais oficinas para aprender a filmar. Estão pensando num roteiro, né, como construir um roteiro para um filme. Então, cada turma dessa vai produzir um curta-metragem de até 5 a 10 minutos, né? E, além disso, além de construir esse filme, esse curta-metragem, eles também durante todo esse processo, eles estão aprendendo a manusear os tablets, né? Nós compramos tablets, com verba da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né? Então nós compramos 35 tablets que foram distribuídos nessas turmas e eles aprendem a manusear. No tablet tem dicionário, tem calculadora, enfim. Calendário. Então todas essas recursos. Todos esses recursos que estão nos tablets, eles estão aprendendo a trabalhar com o oficineiro, com a professora, enfim. É um trabalho de alfabetização, inclusão digital e cinema também. E aprender a linguagem cinematográfica, né? A Madalena participou de algumas oficinas, né? Participou da oficina da semana passada. E assim, ela relatou que porque o primeiro relato deles é relato da própria vida, né? Então, assim, gente que chorou copiosamente, né? Eu participei de uma outra turma que nós passamos um filme. Então era o filme, né, Vida Maria, que um alfabetizante se identificou tanto que ele não conseguiu parar de chorar durante toda a projeção do filme, né? Então, assim, a arte, como a Madalena disse, ela é capaz de não só emocionar, mas de mover as pessoas, né? Então, assim, está sendo um projeto muito interessante. Tem aquele rapaz lá da turma da Escola Classe 44, que ele falou assim, eu quero ver quando é que vai ser essa... Como é que ele falou? Ele usou a palavra. Ele disse que vai ser cineastra. Ah, é? Eu falei, tô doida pra mexer com a câmera aqui, que eu quero ser cineastra, né? Então, assim, são pessoas... Então, assim, você vê que, além da alfabetização, nós temos esse processo de cinema. E as turmas lá que estão com o projeto que o nome é Círculos de Cultura, né? Cine Popular na alfabetização de jovens e adultos. Então, nessas 4 turmas, que também recebem verbas da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, lá toda semana, nessas turmas, ou terça ou quarta, de acordo com a turma, é passado um filme para eles, né? E o filme, o professor passa o filme, o alfabetizadora passa o filme, e depois tem um debate, né? E nesse mês, por exemplo, que é o mês do meio ambiente, né?
que é o mês, dia 5, né, que se comemora o dia da luta pelo meio ambiente. Então, a gente está passando filmes só com temáticas ambientais, né? Então, já passamos sobre o lixo, já passamos sobre a questão essa semana vamos passar sobre o rio, né? Enfim, a gente está trabalhando e a discussão, nessas turmas, a discussão é isso. Você passa o filme e você vai discutir aquele filme, discutir a problemática que aquele filme levanta. Madalena citou várias palavras geradoras aí, né? Então, com a palavra geradora, o professor apresenta a imagem e a palavra geradora, e lá tem uma discussão também. A gente está passando o filme e também faz a discussão daquela temática do filme, né? Então, assim, é uma pedagogia freiriana, é uma pedagogia baseada no filme, na cultura. Então, assim, está sendo uma experiência assim, extremamente rica, né? Este ano. E o CEPAFRE, como a Madalena já relatou, tem experiências anteriores, a gente está meio que, não só organizando, né, Madalena, mas avançando um pouco, né? É um passo de cada, mas a gente é um avanço, a gente tem, né, é muito interessante, assim, é muito legal mesmo toda essa experiência, né? Então é isso. Gente, então, a gente está conversando aqui, falando do CEPAFRE, dessa experiência a partir de Paulo Freire, e aí já falamos da alfabetização, a gente está falando dessa aproximação com a cultura, porque, como a Madalena disse, isso o próprio Paulo Freire já usou com os recursos que ele tinha à época, né? E hoje vocês estão usando, imagina, distribuir tablet para os estudantes, enfim, para todo mundo que está ali fazendo essa experiência. Não quer dizer que necessariamente vão formar grandes cineastas, não é esse o propósito, né? É formar pessoas que, a partir dessa vivência, dessa experiência, com essa manifestação cultural, possa inclusive assistir filme de uma outra maneira, né? Ajudando as pessoas a entenderem o processo como um todo. Então, Madalena, estamos caminhando para o final aqui, gostaria de ouvir as suas considerações sobre tudo que vocês vêm fazendo e falar para o nosso público qual a importância de falar de Paulo Freire hoje. Então, como você tinha falado sobre a esperança em Paulo Freire tem um livro que é Pedagogia da Esperança. Mas neste livro ele não fala do verbo esperançar. Ele falava muito isso para o Cortella, que foi secretário de Educação depois que ele sai, que era assessor dele, o filósofo. Mário Sérgio Cortella, a gente está falando. Cortella, vocês podem encontrar muitas palestras aqui no YouTube, inclusive. Exato. Então lá ele fala que o Paulo Freire fala que esperançar não é ficar esperando na parada de ônibus ali, sentado, ou esperar alguém em algum lugar. Esperançar é a luta de cada dia, né? Diante do que Paulo Freire falava, que para a gente conquistar o inédito viável, a gente tem que fazer lutas. Sempre nós estamos nos atos limites, situação limite, até quando a gente conquista, ele chama de inédito viável. Então isso é muito importante para a gente compreender o Paulo Freire, não ficar só no opressor oprimido, que muita gente para ali, decora aquelas frases e vai adiante. Mas o Paulo Freire tem uma metodologia bem organizada de como organizar as pessoas, de como organizar os temas mais importantes do debate. E o que a gente está fazendo agora é um inédito viável nesse projeto, nessa utilização da consciência crítica, da utilização do tablet, da utilização do trabalho com o cinema, com a linguagem do cinema. A gente não fala só cinema, mas a linguagem do cinema, porque tudo é importante, o silêncio, a trilha sonora. Não pode ser um filme só porque eu vou trabalhar a água, eu vou trabalhar o meio ambiente. Mas não só isso, observar inclusive a imagem, a força da imagem, o que ela traz para a gente. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente está realizando. E vamos esperançar que as pessoas possam dar continuidade a seus trabalhos e participar da cultura com muito mais ênfase. Né? Agora a gente sabe que a Melinha vai para a Ceilândia, né? Então a gente tem que divulgar para todas as turmas, porque assim como é o cinema, é a música, é o teatro, então tudo é importante para que todos nós possamos viver um pouco melhor, que é o sentido da fruição. Quando é que eu vou fruir diante da alfabetização? Quando algo muito lindo acontece com a gente, já vai ser o período do Deus Kairos, o Deus da alegria, né? Daquele prazer imenso que a gente vai sentir pelo aprendizado. Assim também será o aprendizado com o cinema, com a arte,
Eles lá mexendo no tablet, eles dão um gritinho lá de alegria quando acertar alguma coisa. Eu cheguei a presenciar isso numa turma, que coisa linda, né? As pessoas descobrem que a vida não é só pagar boleto, não né, é só pagar boleto, tem mais coisas importantes. Pagar fruição boleto é sobre isso, né? Exatamente. Fruição é sobre isso. É a alegria que nos sustenta no dia a dia, mesmo com os problemas que a gente tem. Obrigado, Madalena. E aí, meu presidente, o que temos aí de novidade? Não, a novidade é que o ano que vem a gente conseguiu, né, manter, nós vamos fazer 8 turmas de alfabetização, né, o CEPAF está com esse projeto de 8 turmas de alfabetização para o ano que vem, estamos começando a preparar, já fizemos o projeto, né, e também a gente vai fazer, pretendemos fazer um festival, primeiro um cine popular em Ceilândia, passando, né? Isso está em fase de elaboração ainda, mas a gente pretende organizar um cine popular, essa experiência que a Madalena falou e que o Gilbertinho fez, ela e outros, a gente vai querer repetir o ano que vem, fazer esse cine popular, passar nas escolas de EJA, nas escolas de ensino médio, enfim, nas escolas de Ceilândia e do Sol Nascente, a gente quer passar nessas escolas, fazer esse debate, e nós também pretendemos o ano que vem realizar um festival de cinema de Ceilândia, né? Então, nossos planos para o ano que vem, além de ter essas 8 turmas de alfabetização, e a gente montar essas turmas. E eu queria também aproveitar que Madalena me deu essa tarefa de ser o presidente. Né? Esse aí é danado, né? Porque assim, eu fui um dos primeiros alfabetizadores, né? Não era o CEPAF ainda naquela história, eu fui um dos primeiros, acho que o segundo, ou talvez o terceiro alfabetizador lá, né? Que eu tinha 18 anos de idade, né? E hoje, com 58, depois de 40 anos, sou o presidente do CEPAF. E a gente, mesmo com esses recursos que a gente tem, são recursos que não são suficientes, por exemplo, para comprar o lanche dos alfabetizantes, né? Então eu queria fazer um apelo, aproveitar o seu programa aqui, fazer um apelo, que quem puder nos ajudar com qualquer contribuição, entra no Instagram do CEPAF, né? Lá você vai ter o contato lá nosso, então quem puder nos ajudar, que estiver nos assistindo e que puder nos ajudar com qualquer quantia, para ajudar, por exemplo, no lanche dos alunos, porque lá também tem lanche, e tem lanche todo dia. Não é um lanche como a gente gostaria de dar, e a gente sua para conseguir esse lanche, né? Então a gente quer, se alguém puder nos ajudar com contribuição mesmo financeira, com o lanche dos alfabetizantes, entre no Instagram do CEPAF, lá tem o meu telefone, tem o telefone do CEPAF para ajudar a gente. A gente sempre fala assim, a gente é pidão demais. Né? A gente sempre pede. O que a gente tem por certeza é o não. É o não. E a gente sempre briga, né, Madalena? O não a gente já tem, a gente vai correr atrás da humilhação agora. Teria que só dar tempo de agradecer. Por favor, Madalena, fica à vontade. Gente, a gente precisa agradecer algumas organizações aqui, por exemplo, a Casa de Cultura Telar de Sobradinho, a Arte Sei de Ceilândia, as escolas e os espaços comunitários que nos acolhem, o Simpro, que por muitas e muitas vezes já nos ajudou, Sindicep, que também já nos ajudou, GTPA Fórum EJA, agradecer nossos companheiros alfabetizadores e alfabetizadoras, nossos alfabetizandos, que alguém venha nos assistir, vocês estão aqui presentes junto com a gente, né? Os associados. E principalmente o pessoal do STJ lá da saúde. Agora que eu vou chegar lá, né? Por isso que eu não podia parar aqui para poder dizer. Então, no STJ, agradecer a doutora Terezinha, qual é o nome do programa certinho? Eu também sempre confundo, mas acho que é Saúde Ocular e Cidadania, viu? Certinho. Então, Saúde Ocular e Cidadania. Muito então, bom. Que atendeu 50 alfabetizandos nossos com óculos, consulta de vista. Ótimo. E temos ainda a oportunidade de talvez se repetir esse feito, né? Então a gente agradece a doutora Terezinha, que é a coordenadora desse programa, Juliana Lim, Rubenite, a doutora Rubenite, a Vitalina, esse grupo de lá também muito legal, que em tudo eles nos ajudam. Quando a gente está no limite com o lanche dos alfabetizandos, eles fazem uma vaquinha e nos ajudam, porque a gente não tem recurso do governo, e aí por isso precisamos, assim, um recurso direto para a alfabetização. Tem da Secretaria de Cultura, por meio das emendas parlamentares dos 2 deputados, que aqui a gente agradece também.
ao deputado Chico Vigilante, ao deputado Gabriel Magno, que se sensibilizaram com essa causa da alfabetização de jovens, adultos e idosos. Então, obrigada a todos e muito obrigada a você que nos permitiu dizer tudo isso aqui hoje junto. Obrigado a vocês e obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora. Muito obrigado mesmo pela audiência. Vou te pedir pela última vez hoje, né? Compartilhe esse link. Você viu quanta coisa bonita foi falada aqui. E um trabalho que é sério, um trabalho que é importante. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição do programa o link para você acessar tanto o Instagram do CEPAFRE quanto a página que eles têm na internet. Então é isso, muito obrigado a todos. Até o próximo programa e na próxima semana a gente está de volta. Até lá.